Fala, meus amigos, beleza? Bom, como vocês viram ontem, aquele show de horror lá dentro da Suprema Corte Brasileira, aonde o ministro Alexandre de Moraes estava um tanto quanto raivoso, né? Parecia um tanto quanto descontrolado, gesticulando muito, às vezes levantando o tom de voz. Não é uma coisa que a gente espere de um ministro da Suprema Corte. Mas também, vamos dar um desconto, né? O cara foi magnetizado, ou seja, teve a vida financeira destruída. Mas o ponto não é esse. O ponto é, quem foi que saiu para defender o ministro Alexandre de Moraes ontem na volta do judiciário? Foi o Barroso, presidente, não tinha para onde correr, e fontes dizem que Barroso não queria defender, mas infelizmente caiu no turno dele ser o presidente quando o ministro foi sancionado e ele teve que falar a contragosto. O outro que defendeu foi o Gilmar Mendes. Esse sim fez uma defesa veemente e enfática do ministro. Então, se você for considerar na ponta do lápis, apenas um ministro defendeu o Alexandre de Moraes. O Barroso, institucionalmente, defendeu o ministro, sim, não tinha jeito, e o próprio ministro que se defendeu. Então seriam três. Vamos, numa boa conta, seriam três. E os outros oito? Por que os outros oito ministros não se manifestaram? Ficaram calados, não disseram uma palavra. Poderiam ter falado. A palavra estava franqueada. Qualquer um deles poderia ter se manifestado. Poderia ter feito um apoio ao ministro, né? Um desagravo. Poderia ter dito palavras bonitas, dizendo que a corte estava sofrendo uma interferência indevida de uma nação estrangeira, etc e tal. Mas ninguém falou nada, cara. Foram oito vozes eloquentemente no silêncio. Ontem, o silêncio falou mais alto do que a verborragia do ministro Alexandre de Moraes. E eu acho que isso indica alguma coisa. Olha só, anteontem de noite, no jantar do Palácio da Alvorada, 6 ministros apareceram e 5 não foram. E entre esses 6 ministros que apareceram, estava o próprio Moraes. Ou seja, se a gente tirar ele, deu 5-5. Empatou. Então vocês perceberam que no jantar presencial eles não foram, metade da Suprema Corte não foi. E ontem, onde estava toda a corte reunida, 8 deles não falaram. Como eu disse, nesse caso, o silêncio fala muito mais do que os discursos em defesa do ministro, que na verdade foi apenas do próprio ministro e do Gilmar Mendes. E o que isso quer dizer? Bom, até o momento, eu acredito que é muito cedo para a gente tirar uma conclusão se isso vai continuar ou não. O próprio ministro Alexandre de Moraes mandou o recado para seus pares ontem. Tudo que eu fiz foi colegiado ou na primeira turma da Suprema Corte ou no próprio plenário. Ou seja, vocês são meus cúmplices. Não me deixem só, porque se eu cair, eu vou levar todos para a vala. Mas parece que o recado entrou em ouvidos moucos de alguns outros ministros, porque ontem 8 deles não se manifestaram. Vamos ver como a coisa vai evoluir, porque afinal de contas tem muito pouco tempo que a Magnitsky foi colocada no próprio Alexandre de Moraes, e acredito eu que eles estão aí tateando no escuro, eles estão tentando ver como é que a coisa vai decantar para aí sim tomar uma posição ou não. E não tomando posição, você está tomando a posição. Então, tem gente dizendo que a Suprema Corte rachou, que isso, que aquilo outro. Eu prefiro aguardar um pouquinho, porque dessa galera aí, quando você menos espera, é que não acontece nada mesmo. De qualquer jeito, 2 recados, né? O do jantar, que metade dos ministros não foram, e ontem na Suprema Corte, onde todos estavam presentes e podiam falar, 8 não falaram. É isso, meus amigos. Deixa aí nos comentários o que é que você achou.
Você acha que começa a ter uma divergência na Suprema Corte? Você acha que começa a ter um racha de um lado os ministros que vão estar ao lado de Alexandre de Moraes e do outro ministros que não apoiam ele? Porque até ontem, até anteontem, né, digamos assim, ninguém soltava a mão de ninguém. Agora parece que a coisa está tomando outro rumo. Deixa aí seus comentários.